Amados irmãos, boa noite. Eu oro que cada um aqui possa sentir a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. E que enquanto nós meditamos na palavra dele, o Espírito Santo nos guie e nos dirija para que haja real aprendizado, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos hoje. Amém. A gente vai para a palavra, não vou demorar, prometo, e depois a gente encerra. Hoje a gente tem uma apresentação de uma pequena filha da Anabela e do Maicon, uma família que a gente ama muito, e isso alegra muito o coração da gente. Irmãos, tem uma coisa que eu acho extraordinária, quando vários irmãos trazem uma palavra ou alguma coisa, uma mensagem da parte do Senhor, e a gente não combina isso, e os temas eles vão se encaixando. O Cristiano falou muito de santidade, a irmã Ivete tocou nesse assunto. Na quinta-feira passada isso foi tema do nosso estudo bíblico online. Quem quiser participar depois fala com a pastora Luciana, a Luciana vai pegar o teu contato, te colocar no grupo. E por que santidade? Por quê? Isso é muito pregado nas igrejas e muito a gente ouve, e por vezes é muito cobrado. Mas a gente só vai conseguir entrar nisso quando a gente entender por que santidade. Evangelho de João, capítulo 17. Antes de se entregar para ser julgado e morto na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo ele faz uma oração. E ele começa assim, ele diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. É chegada a hora. Jesus sabe que a crucificação dele vai acontecer daqui a alguns dias. E no meio dessa oração, eu não vou ler o capítulo inteiro, lá no verso 17, ele intercede por nós, pelos discípulos e por nós. Olha só o que ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Não só por estes, que eram os discípulos, mas por intermédio ele ora por todos que vierem a crer em Jesus por intermédio da palavra. O que ele ora? Santifica-os na verdade. A tua
palavra é a verdade. No mesmo Evangelho de João, capítulo 15, João menciona e ele diz: vocês são limpos pela palavra. É a palavra de Deus que te limpa, ela que te santifica, ela que te separa. Como? Quando a gente ouve e começa a praticá-la. Na quinta-feira, a Verônica trouxe uma mensagem, ela que não está aqui hoje, não pôde estar, retirada de um livro do pastor Luciano Subirá, onde ele diz: olha, a santificação, ela é uma ordenança. Ser santo é uma ordenança, não é uma opção. Agora, o que me dá força para que eu busque santidade? Por quê? Deixa eu parar para pensar nisso. Porque eu quero ser salvo. Porque eu quero ter uma caminhada com Jesus. Gente, quando a gente entender por que buscar santidade, e o próprio Senhor Jesus fala isso nos próximos versos, eu creio que o caminho vai estar aberto. Eu creio que o coração da gente, nosso coração é tocado quando a gente entende o porquê. Olha só, santifica-os na verdade. Então, o meio para a santificação é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Você e eu, nós somos enviados ao mundo. Para quê? Por quê? E, verso 19: a favor deles eu santifico a mim mesmo. A favor de você, Jesus se santifica. Quando ele fala isso, ele está fazendo alusão àquilo que vai acontecer nos próximos dias. Ele vai se entregar como um sacrifício vivo pela tua vida, pela minha, pela vida de cada um. É por isso que João, no capítulo 1, verso 29, ele conta que João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, a gente lê: ele veio dar a vida em resgate por muitos. Eu vim dar a vida em resgate por muitos. Está começando a entender? Eu vim dar a vida por resgate a muitos. Eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu entrego a mim mesmo para a morte, para que eles creiam na tua palavra. Eu vou viver, eu estou parafraseando, estou trocando a frase para a gente ter melhor entendimento. Eu vou viver, meu Deus, a tua palavra até o fim, para que eles também vivam a tua palavra até o fim. Eu vou me entregar naquela cruz, para que eles entendam até que ponto é a entrega, qual é o preço. Para que a gente faça a mesma coisa, para que a gente viva do mesmo modo que Jesus viveu. Hebreus,
capítulo 9, versos 13 ao 14. O seu sangue purificará a nossa consciência de obras mortais. Hebreus 9 diz assim: quando, porém, veio Cristo, o sumo sacerdote, os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de outros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O sangue de Jesus, ele fala isso porque no Antigo Testamento tinha toda a questão dos sacrifícios para o perdão dos pecados no templo. E ele diz agora, se isso já purificava, imagine você o sangue do próprio Cristo, o poder que isso tem sobre a tua vida. O que isso vai fazer? Isso vai purificar a tua consciência de obras mortas, mudar a tua mentalidade de coisas que não servem para nada, para você servir a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo diz: nós somos chamados para ser santos. Em Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz de novo que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. E Pedro, para a gente pegar a opinião de mais um, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, tendo purificado a nossa alma pela nossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que palavra? Evangelho. Presta atenção nisso aqui. A santificação pela palavra dura para sempre. É eternidade. É para toda a vida. Não é só para agora, é para sempre. É uma obra, é um tesouro. Quando a Bíblia fala que você tem que buscar os tesouros do reino, é isso, é santificação. Agora, como que isso acontece na prática? E eu quero te lembrar por quê. Lembra disso. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Lembra disso. Eu me entrego na cruz, para que eles sejam santos.
para que eles vivam uma vida de santidade. Você não vive santidade, eu não devo viver santidade porque eu sou obrigado. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga nem a ir para o céu. Sabia disso? Quiser ir para o inferno, irmão, você é livre para isso. A consequência, quem vai arcar somos nós, da onde a gente escolhe para ir. A santificação pela palavra, presta atenção, é viver aquilo que a palavra de Deus diz. E quando Pedro fala, Pedro diz o que é? Vivendo em amor verdadeiro, em amor ardente uns pelos outros. Isso é santidade. Jesus diz que não tem lei contra essas coisas. A gente falou aqui no culto passado. Amar o próximo, esse é o maior mandamento. Não tem lei contra isso. Não há lei contra essas coisas. Se vocês lembrarem da pregação da semana passada, vocês lembram? A mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, porque ela era impura. Lembra disso? Mas pela graça, ela chega até Jesus, toca nas vestes de Jesus e é curada. Lembram disso? Por isso que ela cai de joelhos diante de Jesus, tremendo de medo, porque ela sabe que ela pode ser apedrejada ali, porque ela transgrediu a lei, mas contra o amor não há lei. E Jesus recebe ela e diz: minha filha. Vocês entenderam isso? Jesus se entrega na cruz para que a gente entenda isso, que o amor dele não tem limites, que nós devemos andar em santidade, e isso é viver a palavra de Deus, que basicamente poderia se resumir numa coisa só: viver a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia inteira, o próprio Jesus disse, isso está baseado em duas coisas só: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo diz em Efésios capítulo 5, Paulo diz: olha, não tem mandamento maior que esse: amarás o teu próximo. Ama o teu próximo. Isso é santidade. Vocês compreendem isso? Agora, por que buscar santidade? Porque a tua santidade, filho, presta atenção nisso, a nossa santidade custou muito caro. Ela custou o sangue de Jesus. Ele entregou tudo. Ele deixou de ser Deus para que nós entendêssemos que nós precisamos viver uma vida santa. Deixando de ser Deus, assumiu a natureza humana, se tornou homem e no final entregou seu próprio corpo por sacrifício, para que cada um de nós aqui entenda que nós precisamos, que o que Deus quer é que a gente viva em santidade. Em favor deles eu sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso é muito profundo. Eu vou repetir mais uma vez para gravar bem. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou cumprir, Pai, a tua palavra até a morte de cruz. Eu vou me entregar como um sacrifício vivo, para que eles sejam santificados na verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. É para que você creia nessa verdade. É para que, e o crer na verdade é o quê? É viver a verdade. É viver a palavra de Deus.
E eu vou repetir de novo: viver a palavra de Deus poderia ser resumido a quê? Ama teu próximo. Ama teu próximo. Esteja disposto a entregar a vida por ele. O Cristiano falou aqui: não existe outro Deus. Não existe. Não existe outro Deus que tenha entregue a vida pelos seus servos. Não existe. Pode procurar em todas as culturas do mundo, em todas as religiões do mundo. Não existe um Deus que abriu mão de ser Deus e que se entregou para a morte injusta e calado e morte de cruz por aqueles a quem Ele ama. Vocês já perceberam isso? Só tem um que fez isso. E Ele se chama Jesus Cristo. Amém. Por isso, irmãos, busca a santidade. Busca a santidade. Porque a tua santidade, para que você tome essa decisão, o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Ele que é santo, Ele que é Deus, Ele que também é verdadeiro homem, Ele se entregou naquela cruz, está escrito aqui, para que eles também sejam santificados na verdade. Que o Senhor nos ajude, que a gente comece a olhar para ser santo dessa forma, que a nossa santidade, pela nossa santidade, Jesus se entregou naquela cruz, sofreu, entregou tudo o que tinha, só por isso, para que tu sejas santo. Amém?